personalidade do mês de julho de 2013, a rede de blogs apresenta Alemberg Quindins, fundador e diretor-presidente da Fundação Casa Grande desde 1992. Atualmente, o mesmo se dedica à gestão cultural dessa instituição. Esta é a nossa personalidade do mês. Boa tarde, Alemberg. Nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre sua história, sobre sua trajetória, sobre quem é Alemberg Quindins. Bem, eu nasci na cidade do Crato por um acaso, né? Porque na época meu pai e minha mãe moravam aqui em Nova Olinda, minha família é toda aqui de Nova Olinda. E naquela época, nascer do Crato era uma coisa que era assim, ter no registro o nome Crato, era uma nobreza, né? E eu nasci em Crato, fui registrado na cidade do Crato, mas minhas relações com o Crato foi só em relação ao nascimento mesmo. Mas com 10 dias de nascido, eu vim para Nova Olinda. E uma coisa interessante é que eu falava para meu pai, e meu pai ficava impressionado que eu lembrava de detalhes do dia que eu cheguei em Nova Olinda, com 10 dias de vida. E eu falava para ele e ele ficava, mas como é que você se lembra de uma coisa dessa? Com 10 dias de vida, eram 10 dias de vida que você tinha. E depois disso, eu já me lembro de imagens minhas brincando em frente à casa que eu nasci, né? Porque tem um hospital que a gente nasceu, mas na realidade a casa que a gente se vê assim, que a gente nasce para o mundo, né? No hospital a gente nasce para a vida, né? E na casa onde a gente, vamos dizer assim, onde os pais da gente moram, e que a gente mora desde a infância da gente, é que nasce para o mundo. Eu me lembro ali, brincando naquele entorno, meu pai tinha uma farmácia, meu pai era um farmacêutico daqui, de Nova Olinda. Meu avô era, na época, foi o proprietário da Casa Grande, minha avó também. Minha família tinha já uma relação ligado à vida social da cidade. Minha tia, que era Ana, irmã de meu pai, era casada com uma pessoa que era política na época aqui, que foi a pessoa que fez o processo de emancipação política do município em 57. Então eu já nasci nesse meio. Meu pai tinha uma rádio, uma amplificadora, aqui em Nova Olinda, a amplificadora A Voz de Nova Olinda, e depois se transformou na Voz da Liberdade. E minha vida foi assim, a minha vida em Nova Olinda, eu me lembro nos bastidores dessa rádio, vendo os discos, as capas dos discos. Então logo no início aquilo ali me chamou a atenção pelo design do disco. Então ainda hoje me lembro de um disco do Bob Dylan, da década de 63, ele em Nova York, andando na Street John, lá com Suzano Rotolo, que era a namorada que ele tinha. Essa foto para mim ficou tão marcada, que foi uma das capas que eu me lembrava, que agora eu estive em Nova York e fui fazer uma foto no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a capa ali, eu e Rosiane, a gente andando pela rua, naquele mesmo lugar. Fiz uma pesquisa da capa, fui no Google, naquele Google Maps, né, no Google Earth, que tem aqui, você vê a rua, descobri onde era a rua. A gente foi no mesmo, foi com o Pedro, meu menino, e a gente foi no lugar onde foi tirada a foto. Eu tirei essa foto para marcar justamente a influência já da comunicação visual e das músicas na época. Então, meu pai era uma pessoa que gostava bastante de esporte, tinha um time aqui por nome de Titã, que ele criou, um time semi-profissional, que jogava com esses grandes clubes aqui. Então eu já fui criado nisso, assim, vendo os jogadores entrando lá em casa, a sede arrumada, com enxuteirinha, Paturi, que foi vereador aqui, era o Engraxate. Então isso sempre para mim foi muito legal, assim, ver eu nascer naquela ebulição. E meu pai era uma pessoa que é o seguinte, saía a música dos Beatles, ele escutava na BBC de Londres,
escutava naquelas faixas de longo alcance, né? Na época o ar não era tão poluído da diversidade de rádio que tem hoje, então se escutava a BBC de Londres. E aí tocava os Beatles. Na mesma hora ele tentava entrar em contato com os representantes da Chantecler em Recife e trazer aquele disco para cá. Quando saiu o relógio do Pulso Vermelho, ele quis ter um relógio do Pulso Vermelho para estar aqui em Nova Olinda, aquela novidade. Quando as coisas iam sendo lançadas, ele fazia questão de trazer para Nova Olinda, por exemplo, televisão. Ele foi dono das primeiras televisões aqui, para a gente assistir Perdido no Espaço, Túnel do Tempo. Eu vi a chegada pela televisão, eu vi a chegada da descida do homem à Lua. Né? O homem descendo na Lua, as imagens, né, ali assistindo na sala de minha casa. Então, assim, eu tive esse privilégio de ter um pai intelectual, um pai assim, altamente ligado nas coisas atuais. Era um pai que me educou falando sobre a Biblioteca de Alexandria, falando sobre a escola filosófica grega, falando sobre a construção, a importância da arquitetura na construção do Templo de Salomão. Então, era um pai que tinha esse repertório. Na sala de casa, a primeira coisa na sala era uma prateleira de livros. Né? Então eu tive esse privilégio de ter uma figura que tinha uma inteligência e me auxiliou, assim, me fez achar bonito inteligência. Então ele dizia assim, né, assim, ele falava que Salomão era um menino que pediu a Deus o dom da sabedoria. Né? Isso eu achava muito bonito, porque eu passei a achar bonito sabedoria. Né? E a importância disso nas relações, de estar sempre no meio do furacão, né? No meio da novidade. Né? Então eu me criei assim. Sabe? Quem é Allenberg é um fruto desse meio, sabe? Desse meio que meu pai criou e que eu tive assim, a felicidade de viver nesse meio. Desde de criança já vem sendo encaminhado para esse rumo. Já a participação da família influenciou muito. Sim, desde criança. Né? E assim, a figura que eu me lembro da minha mãe era uma pessoa que sempre estava na cozinha fazendo os melhores tipos fazendo bolinho, fazendo as coisas assim. Minha mãe me pegava pelo paladar. Agora, eu tive uma formação de uma tia minha, que a gente chamava de Pepinha, ela me deu a formação relativo a boa maneira, sabe? Tipo assim, era coisa assim, a gente, antes de dormir, rezar, quando acordava, rezava, comer sem bater a colher nos dentes, né? Não falar de boca cheia, ela me deu esse... E eu tive assim, a primeira ideia de organização, essa coisa que você vê na Casa Grande organizada, era a bodega Titidão. Quando eu me deparei com essa organização que esse tio meu tinha, as bodegas de Titidão, antes de existir essa coisa da Pague Menos, que você entra, né, tudo organizado nas prateleiras, Titidão já praticava isso. A bodega dele era assim, o shampoo maior, aí vinha descendo menor, o outro assim, era tudo organizadinho. Então aquilo ali me chamou bastante atenção em relação à organização. Então foi, minha cabeça, ela funcionava um pouco assim, de observar. E eu sempre fui observador porque o que me fez isso ter valor para mim foi justamente a observação. É isso que eu estou dizendo, de chegar em Nova Olinda com 10 dias de vida, né? E me lembrar no dia que eu cheguei em Nova Olinda. Né? Ali embaixo, na praça ali de baixo, tinha uma bomba de gasolina, daquela bomba antiga ainda, que tinha um corpo, parecia um robô. Aí tinha um pescoço e lá em cima tem uma coisa. E eu me lembro da cor da bomba. E eu dizia, papai, mas por que é que, veja só, por que é que se nós chegamos no final da tarde em Nova Olinda, vindo do Crato, na rural da prefeitura, que a primeira visão que eu tive de Nova Olinda foi essa assim, ó, né? Aqui estava a janela, né?
E aqui, eu estava aqui no braço da minha mãe. E ali estava aquela cabeça da bomba, né? E eu não entendia, e eu tinha uma dúvida sobre isso, porque era que estava abastecendo no final da tarde, a rural da prefeitura. Porque o normal era abastecer para me buscar, né? Aí ele disse para mim, não, é porque, e isso é que me chamou a atenção do que você está me dizendo, Alenberg, é porque no outro dia a rural da prefeitura tinha uma viagem. Aí tinha que dormir abastecido, e era de madrugada a viagem. Aí, então, por isso é que nós chegamos em Nova Olinda e foi direto para o posto de gasolina antes de ir para casa para abastecer. Né? Eu me criei, minha vida foi ali naquela casa que até hoje para mim, assim, ela tem uma importância muito grande na formação da arquitetura, que é aquela casa que fica ali em frente à praça, né? Que um dos sonhos meus era que um dia aquela casa ali ela servisse para alguma coisa também pública do município, como um museu histórico, como uma coisa assim, porque ali foi minha infância. Ali foi onde eu comecei a ver o mundo, eu comecei a ter medo de palhaço, né? Eu morri de medo de palhaço no circo aqui. E meu pai era uma figura que é o seguinte, uma vez chegou um circo aqui, e o coitado do circo, a lona pegou fogo. Meu pai comprou a lona do circo e deu para o circo, né? Novamente, deu aquela lona para o circo não... Ele era uma pessoa que ele era muito inteirado nas coisas, assim, de estar dialogando com a juventude do presente. Então, é isso, assim, e esse pai foi, assim, eu sempre tive com a cabeça, né, no colo dele, sempre tive com os olhos na boca dele, vendo ele falar, tentando entender essa inteligência que ele era. E impressionante que a gente, quando foi com 9 anos, nós tivemos que ir embora daqui, e eu fui para um lugar no meio da Amazônia Legal, que chamava Mira Norte, e quando nós chegamos lá, ele hoje, né, lá no ensino ao município, da história do município, ele é tido como o primeiro intelectual da cidade. Então lá também ele era uma pessoa que era tido como uma pessoa intelectual, uma pessoa que, o que você viesse conversar com ele, ele conversava. E legal que meu pai também criou eu com uma visão assim espiritual mais aberta. Quando nós chegamos lá, meu pai se passou para dentro da igreja católica, lá tinha uma capelinha, ele era um dos enfrentantes para construir a matriz de lá. Nós terminamos de construir a matriz, se criamos até um determinado ponto na igreja católica. Quando saímos de lá, da igreja católica, nós fomos para a igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana também ele saiu de lá com a igreja construída, nós deixamos a igreja construída. Eu ganhei na igreja presbiteriana o concurso, ganhou um cânticozinho daquele, com todas as luzinas, porque eu fui o menino que mais levei visitante. Tinha a escola dominical e tinha um concurso que no final do ano o menino que levasse mais visitante para a igreja ganhava aquele inário. Eu fui o que mais levei visitante. E saiu da igreja presbiteriana, nós fomos para a criação da igreja batista. Saiu da igreja batista, nós fomos para a criação da igreja espírita kardecista. Então ele criou sempre a gente com essa visão maior. Diversificada. Diversificada. E isso foi muito legal porque não fechou a gente em preconceitos, não fechou, né, na minha cabeça isso foi muito importante porque sempre teve essa coisa da atualidade, mas de uma forma mais aberta. Com relação à Casa Grande, de onde foi que surgiu essa ideia, a motivação para criar, para se dedicar todos esses anos, para se tornar a fundação grandiosa que é hoje? De onde foi que surgiu o pensamento de criar a fundação? O pensamento ele surgiu porque nós precisávamos de um espaço. Essas pesquisas que a gente fez sobre a mitologia, sobre a arqueologia, esses 10 anos, a gente foi acumulando peças em casa e também a oratória das lendas, e a gente começou a receber universitários para visitar a casa da gente. A casa da gente era como se fosse uma casa grande dessa. Então, era um monte de gente lá visitando e a gente conversando como a gente está fazendo aqui.
E aí a gente pensou, rapaz, a gente tem que montar isso, montar um lugar para a gente colocar essas peças. Colocar essas peças e começar um trabalho mostrando isso, tendo um canto para contar. E aí o seguinte, e aí foi onde eu me lembrei dessa casa, que era a casa de meu avô. Que eu me lembro, eu criança aqui, ó, isso aqui era muito legal. Quando eu era criança, eu saía daqui, da Casa Grande, na carreira, tinha uma lagoa aqui, linda a lagoa onde era a prefeitura, que devia ter sido conservada, porque era como se fosse, né, um parque ambiental dentro da cidade. A lagoa cheia de sapo, tinha aqueles tuiuiu, uns pássaros que tem branco que vinha para aí. Era linda a lagoa, aquelas Vitória Régia, né? Era linda a lagoa. E minha avó, que eu também não cheguei a conhecer, ela vendia a água dessa lagoa. Vendia, meu pai e Titidão, tinha cada um jumentinho, e esse jumentinho eles botavam água nas casas. Tinha um coretozinho, coreta que chama, é aquele que bota água, né? E eles botavam água na casa. Então, eu me criei correndo daqui para os cajueiros. Isso era um quintal só. A Casa Grande não tinha essa coisa daqui, a prefeitura, essa coisa, essa divisão da cidade. Não, não. A Casa Grande, o terreiro dela ia até os cajueiros, que foi onde meu pai construiu o campo do Titã, que era o campo do time dele, né? E eu me criei dentro disso aqui. Então a memória que eu tinha... Então, vamos lá para a Casa Grande. Eu procurei tia Antônio, né, que morava aqui dentro da Casa Grande. Primeiro eu procurei Titidão, que era a pessoa que, quando meu pai foi embora, ficou administrando a propriedade da família com tia Alvino. E tia Alvino era o mais velho. Então, Titidão, ele respeitava bastante tia Alvino. Então, tia Alvino é pai da Darli, né, que vocês conhecem aqui. Então, ele era o irmão mais velho. Então é o seguinte, ele pegou e eu falei para Titidão, olha, eu estou querendo criar uma fundação, assim, para proteger a casa. Porque eu tomei conhecimento que a casa, ela era uma casa que passou por nossa família, mas ela tinha uma história que remontava à colonização do Brasil. Que quando terminou aquele processo de capitanias hereditárias no Nordeste, que era uma tentativa da coroa portuguesa de povoar a colônia, que era o Brasil, então eles tentaram, numa segunda levada, povoar o Brasil doando terra para as famílias. E isso aí se chamou um processo de Seis Marias. Então aqui era a data de terra de Itapera, Seis Marias de Itapera. Então eles criaram, então eu comecei a tomar conhecimento disso, que a Casa da Torre veio com o caminho das boiadas, o gado, através do caminho do gado, do ciclo do couro, que eles vieram, a família, a primeira casa grande do Brasil foi a Casa da Torre, na Bahia. Então de lá veio o comércio do gado. Começaram a transformar o sertão em pasto, né? E levar o gado mais para dentro do Brasil. E nessa vinda, aqui era uma casa que era um rancho de comboeiro, era um ponto estratégico entre uma fazenda e outra desse ciclo do gado. E a Casa Grande era justamente um dos únicos ranchos de comboeiro ainda em pé. Eu disse, isso aqui é uma coisa que não dá para ficar na mão de uma família. Porque poderia muito bem eu arrumar a Casa Grande e vir aqui para ser uma casa de fim de semana, né? Para me enviar Nova Olinda e tal. Mas é o seguinte, eu disse, não, isso aqui tem que ser uma coisa que seja uma coisa que faça algum movimento. Que faça algum movimento. Então, vamos restaurar a casa e vamos colocar dentro todo esse acervo da memória do homem Cariri, da pesquisa que a gente fez. E os livros de meu pai estão tudo aqui, né? Da biblioteca que eu falo, está tudo aqui. Quando você entra aqui, ali na biblioteca, que você vê aquele livro ali expressivo assim de cara, aqueles livros ali, você pega uma coleção de César Cantu ali é tudo folheado a ouro. Aquelas letras ali é tudo, ali é folheado a ouro, aquilo ali é uma preciosidade, aquilo ali.
Eu vi coleção como aquela na biblioteca da Universidade de Coimbra, que foi feita, toda construída com ouro brasileiro. E a segunda universidade do planeta, onde foi formado todos os reis de Portugal. Então, nós temos uma coleção como essa, aqui, né, em Nova Olinda e tudo. Então, eu trouxe para cá isso aqui. Né? Eu sou uma pessoa que eu não visito o túmulo de meu pai. O túmulo de meu pai é aquilo ali. Né? Então, o que me lembra de meu pai é essa biblioteca. Né? Então, o cemitério é outra história. Né? Assim, eu me vejo meu pai bem mais presente naquele conteúdo que ele passou para mim. Então, esse conteúdo, onde é que está esse conteúdo? Está dentro daquele livro. Né? Desse livro que foi o livro dele. Então, então nós criamos, aí eu falei com o meu tio, né, o tio Alvino deu ok para o Titidão, né, que poderia doar a casa. Na época, tio Antônio, ele não tinha essa condição toda, a gente comprou a parte de Antônio, e a gente conseguiu com a prefeitura local. E aí entra o seguinte, eu fiz uma coisa, eu era uma pessoa que vivia de música. Então, como era que eu poderia restaurar essa casa? Eu não tinha dinheiro. Então, como foi que eu fiz? Eu fiz um acordo com o prefeito da época de auxiliar na prefeitura em relação às produções culturais aqui em Nova Olinda. Em compensação, ter esse crédito de fazer pedido como eu fiz, que foi de conseguir dinheiro com o município para restaurar a casa. As pessoas não dão nada a você se não pedirem nada, sem pedir alguma coisa em troca. O que era que eu tinha? Eu não tinha dinheiro. Eu tinha minha arte. Então foi minha arte que fez com que eu conseguisse esse dinheiro com a prefeitura local, não cantando para a prefeitura, mas trabalhando, sem receber. Me ofereceram, na época quando eu vim para cá, me ofereceram, você quer ser secretário de cultura? Eu disse, não. Você quer dinheiro? Você quer quanto para vir produzir as coisas aqui? Eu disse, não, eu não quero nada. Eu me sinto assim, para mim, voltar a Nova Olinda, que fui um menino criado aqui, né, para contribuir com aquilo que eu conquistei nesse período, né, de viagens e tudo, para mim isso aí já é uma coisa positiva. Vim para cá, conseguimos restaurar a casa, é tanto que é o seguinte, eu estava em cima de determinados palanques cantando, né? E ali embaixo era o momento onde eu encontrava com um cara que era o dono do caminhão, que estava precisando pegar o tijolo para trazer para aqui, para a obra. Então as coisas aconteceram dessa forma. Então houve um trabalho para essa casa estar em pé, houve uma estratégia para que isso fosse possível. Quando terminamos de restaurar a casa, colocamos esse material todo que eu tinha em minha casa, as peças arqueológicas, os livros de meu pai, os discos da amplificadora, a Voz da Liberdade antiga que meu pai tinha quando eu era criança, eu preservei. A primeira peça que veio para cá era uma peça que quando meu pai fez o campo dos cajueiros, encontrou dentro de uma panela indígena uma peça que a gente chamava de tacape. Esse tacape vivia trancado dentro do cofre dele lá no Tocantins. Eu fui no Tocantins só para trazer essa peça, para pegar essa peça lá no cofre e trouxe, e ainda hoje está aqui. Então, eu sempre procurei ter assim, esse compromisso com meus sonhos, com minha infância, com aquele mundo visual no qual eu fui criado. Inauguramos a casa e aí surge a história da meninada, né? Vim para dentro da Casa Grande e começa essa história que a gente não planejou nada disso. Quando a Casa Grande começou, eu pensei que a Casa Grande ia ser assim, ia precisar de um vigia, de uma recepcionista e de uma pessoa para limpar. E começou mesmo dessa forma. Né? Começou, o vigia era Tetel, a recepcionista era Paulinha, que é irmã de Batista, que trabalha, não sei se trabalha ainda na Coelce aqui, né? E a pessoa que fazia parte de limpeza era a Angelina, que era uma amiga minha de infância. Porque quando nós era pequenos, a Angelina me levava lá em casa, nós tudo pequenininho, ela me levava lá para a casa dela, que morava ali, na época era a Rua da Palha, a gente entrava até por trás, ia para lá porque eu gostava que de manhãzinha a mãe dela era uma agricultora, e eles tudinho foram criados na agricultura, e eu adorava
aquele arrozinho feito no fogão de lenha, com uma panela de barro, e ela botava uma farinhazinha em cima. Rapaz, eu adorava aquilo ali pra mim. Aí ela vinha bem cedinho, antes deles irem pra roça, pra mim ir lá. Aí eu saía ainda, nem lavava o rosto. Ia lá, ia comer aquele arrozinho. Quando a gente montou a Casa Grande, eu me lembrei disso. Então foi a pessoa que eu trouxe para vir, né, para iniciar o trabalho. Só que o seguinte, que a Casa Grande não tinha dinheiro. O prefeito na época perdeu a política, né, que a gente poderia fazer um convênio depois disso. O prefeito perdeu a política e entrou uma situação diferente. Nessa situação diferente a gente estava sem dinheiro. Então essas pessoas tiveram que sair. A única pessoa que ficou ainda foi a Angelina, porque a gente entrava com R$100 aqui e conseguiu mais R$100 para manter a Casa Grande. Durante 5 anos a Casa Grande foi mantida com R$200. 100 era para pagar ela, para ela ficar ali, tomando conta do vinho, que a gente morava no Crato, e os outros 100, era para a conta de energia. A água vinha do hotel municipal que tinha aí. Aí o prefeito mandou cortar a nossa água. Aí os meninos traziam água na lata. Cada dia tinha um que era escolhido para trazer a lata d'água na cabeça. Aí trazia, jogava água, varria, e os meninos ficavam brincando, se criaram brincando dentro dessa casa. Então, não tinha, eu pensei que vinha assim a classe universitária, né? Eu pensei no museu, nos estilos, como a gente vê por aí. E quem vinha frequentar era a classe universitária. Pelo contrário, a classe universitária estava tudo no boteco bebendo cana, que era bebendo cachaça das festas, como até hoje estão, né? E a criançada da cidade era que foi que veio para cá. Então, esses meninos, tudo hoje que tem aí, que passaram por aqui, chegaram aqui criança. Aí começa a surgir cada menino. Por exemplo, essa história de Samuel trouxe a ideia a ideia como é que se diz, da TV. Por exemplo, Miguel foi a primeira criança que entrou aqui, né? Sim, que foi o diretor de pesquisa, foi o primeiro que começou a explicar os quadros. Luciano de Joda foi o menino que primeiro organizou as brincadeiras. Era o menino que organizava os campeonatos de pinhão, que organizava o movimento no terreiro. E veio Neto dali de Juraci. Era o diretor de manutenção. Era quem organizava a casa, foi quem trouxe essa ideia de limpar a casa. Quem trouxe a ideia de limpar a casa foi ele. Né? Assim, do menino fazer a limpeza da casa. Então, nós não tínhamos dinheiro e o menino tinha vontade, tinha ideia e tinha disposição. Aí quem trouxe a ideia da poesia foi Samara. Quem trouxe a ideia de desenhos, de fazer exposição, foi Alan Cleito, um menino que tinha aqui, que era filho de uma pessoa aqui, que eu não estou nem me lembrando, mas desse pessoal dos feitosos. Então foi assim, a Casa Grande foi sendo construída mais de uma mão. Por isso que a Casa Grande hoje é uma casa de criança e jovem. Porque sempre foi uma casa de criança e jovem, um plano montado por eles. Desde o início, eles quem foram dando as ideias e montando a história da Casa Grande. Eles que foram dando a ideia e montando. E me reportou a minha imaginação. É porque quando eu era criança, eu desenhava história em quadrinho, eu fazia cineminha, sabe? Lá no Tocantins, onde a gente chegou. Eu tinha um cinema, era lotado de criança no cinema. Eu menino também, com 9 anos, 10 anos de idade. Nesse dia, no Facebook, tinha uma menina que morava lá pro lado depois de Goiânia, entrando ali para Minas Gerais, dizendo que o primeiro filme que assistiu foi do meu cineminha. Meu cineminha. Então, assim, eu fazia revista Placar, eu ia para a gente... Isso já no Tocantins, né? Que também no Tocantins, aonde começa meu trabalho de produção cultural. Mas os primeiros desenhos meus foi aqui em Nova Olinda ainda. Eu desenhei a primeira Paixão de Cristo que eu assisti na televisão. Eu desenhei todinho, estação por estação. Jesus na cruz, caiu, foi a primeira caída, aquela história todinha, né? E assim, mas minha vida sempre esteve ligada a essa coisa de produção. E eu me sentia à vontade quando eu via aquela meninada fazendo aquilo. Eu disse, isso aqui é minha praia. Como ainda hoje eu me sinto, né? Eu chego ali, brinco com um, brinco com outro, brinco com um menino, sabe?
me troco muitas vezes com o menino, e o menino, brigo mesmo, eu brigo com o menino aqui, eu brigo, sabe, com o menino, mas eu brigo com eles porque eu brigo por eles. Com relação à meninada do sertão, como é chamado por muitos, a entrada dessas crianças na fundação, a permanência, até quando pode permanecer, se pode dar uma formação profissional a essas crianças, até a vida adulta, a Casa Grande acompanha esse processo todo? Sim, o processo dentro do programa, os 4 programas da Fundação é sustentabilidade institucional, ou melhor, sustentabilidade financeira da instituição. Ele aprende quanto é que custa a Fundação e ele zela por essa economia, né, da Fundação. O segundo programa é um programa de educação infantil, onde o menino ele faz uma imersão no conteúdo, o conteúdo do que ele assiste, do que ele escuta, né? Nós estamos preparando, e a gente vem preparando desde o início, uma boa gibiteca com diretores, com roteiristas, uma boa DVD-teca com filmes que é bom não só aqui para Nova Olinda, mas para quem quer estudar cinema em qualquer parte do mundo. A biblioteca literatura infantil, o projeto da TV, da rádio, então são laboratórios de conteúdo e laboratório de produção. Isso está dentro da educação infantil, ou seja, uma pessoa que tem essa noção do que é melhor no mundo. Né? Dentro disso também, a meninada ela está indo viajando pelo mundo. Né? Os nossos meninos, eles conhecem a Itália, eles conhecem a Espanha, eles conhecem Portugal, eles conhecem, agora recentemente nós tivemos Estados Unidos, Canadá. Quer dizer, para eles terem uma noção do que é o mundo, também deles verem o que é o mundo. Não só ter uma noção do que é o conteúdo daquele mundo que ele vai visitar, mas também de ver, de sentir. Então, depois disso, nós temos um processo de profissionalização desse jovem. E a profissionalização, nós estamos criando aqui, através desse programa do governo de empreendedor individual, onde o jovem ele pode captar até R$6.000 por mês, pagando um imposto de R$40. Então eles estão montando as microempresas deles, e essas microempresas que eles estão montando de vídeo, de fotografia, de som, ligado à arqueologia e outras áreas, está dando a ele um suporte financeiro, onde ele já está, a Casa Grande serve como vamos dizer assim, um birô de negociação, e eles já estão negociando com a TV Futura, com a Folha de São Paulo e outras empresas que contratam o serviço dele. Por exemplo, num evento como esse, nós temos aqui, nós estamos trabalhando com 3 empresas. A empresa do Aécio, que é de produção, que está fazendo a produção de todo o evento, desse Onda Cidadã. A empresa do Júnior, que está fazendo toda a parte de turismo, do receptivo turismo, do transporte, da hospedagem, da alimentação. E a empresa do Elinho, que está fazendo toda a documentação. São empresas, eles estão sendo contratados pelo Itaú Cultural para fazer um trabalho. Não é mais só a Casa Grande. E esses outros jovens que estão aqui dentro da produção estão aprendendo. Né? Nós fizemos uma coisa agora que é interessante para aquele jovem que não é da Casa Grande, que é justamente da imersão nesse processo. Nós vamos, a partir de agora, começar nos eventos nossos a fazer uma coisa chamada residência. É que esses jovens que não são da Casa Grande possam vir, por exemplo, uma mostra Sesc daquela, vir a provar um pouco disso, do que é esse jovem chegar aqui 7 horas da manhã, varrer a casa, organizar, botar o laboratório, receber as pessoas, fazer luz, fazer o receptivo dessas pessoas que estão vindo aqui. Isso está dentro do projeto de profissionalização. E tem o programa de geração de renda familiar, que já é com as famílias. Então nós estamos montando pousadas na casa das mães, e, por exemplo, tem uma mãe que tem um restaurante, tem uma mãe que tem uma lojinha, que já agrega as mães que estão fazendo artesanato. A Casa Grande passou o direito de exploração da imagem dela para os pais. Né? Então a Casa Grande, ela, assim, o interesse dela é de ter um dinheiro que se mantenha, que hoje em dia é uma média de R$4.000 por mês, a parte de manutenção básica. Para isso nós fizemos um convênio com o município, com a prefeitura do município, e o que é que nós damos em troca? Né? Por exemplo, nós damos em troca justamente
essas condições que o município está tendo. O município de Nova Olinda hoje está entre os 65 destinos do turismo. E o dinheiro que recebe, que vem a Nova Olinda, vem através de ser de ter essa condição de ser um dos 65 destinos de tour prioritário. Para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Juazeiro recebe recurso e está sendo reformado porque aqui é um destino turístico. Quem é o destino do tour turístico do Cariri? É Nova Olinda. Por conta de quê? Por conta de um trabalho. Quem é o ícone? É a Casa Grande. Então, a prefeitura não nos dá dinheiro. Ela é parceira dentro desse projeto. Para você ter uma ideia, culturalmente, nós botamos uma média de R$ 2,20 por pessoa que a gente traz à Casa Grande. A Casa Grande capta recurso de R$ 2,20. Desses R$ 2,20, 55 centavos vem da prefeitura. Né? E o restante a gente capta fora, com parceiros locais. Um evento como esse vai sair numa média de uns 100 mil. 100 mil reais. Esse dinheiro está entrando dentro de Nova Olinda. A gente está injetando em hospedagem, alimentação, em transporte. Né? Só não entra a parte dos bilhetes aéreos, porque ninguém tem avião aqui em Nova Olinda, né, para transportar. Mas está entrando capacitação, né, aqui. Então, isso aí é o movimento da Casa Grande. É o movimento onde a gente tem trazido essas coisas, conteúdo, e tem trazido também capital para o município. Então, o projeto é esse. É que esses jovens, eles estejam se capacitando e se tornando empresa e se profissionalizando. Em relação à questão social, qual é a função social da Fundação Casa Grande? Eu acho que a função social é socializar, integrando Nova Olinda a um contexto de mundo. Não é, aqui na fala que foi trazida agora no Onda Cidadã, ele dizia uma coisa assim, que Nova Olinda não é, a Casa Grande não é de Nova Olinda, a Casa Grande é do mundo. E Nova Olinda não é do Ceará, Nova Olinda é do mundo. Né? Então é muito importante, né, a Casa Grande, ela traz discussões como a criação de leis de poluição sonora. Por quê? Por que a gente defende coisas como essa? A gente defende coisas como essa porque não é mais Nova Olinda, não é só mais do Nova Olindense. Nós temos aqui turista americano, turista canadense, japonês, que vem de turista do mundo inteiro. Aí quando é de noite não consegue dormir por conta do barulho. Né? A gente tem que pensar nisso, né? Assim, quem é que a gente quer trazer para cá? Que hoje Nova Olinda, um vereador de Nova Olinda, não é um vereador de Nova Olinda, é um vereador do mundo. Porque como Nova Olinda é um destino turístico, as pessoas querem chegar aqui e ver a cidade bem. Eles querem ver, assim, querem ter um conforto. É um conforto de quê? De estar aqui em Nova Olinda e não serem molestados, né? É porque aqui que a Casa Grande é a favor também do Demutran, né? São coisas polêmicas, né, hoje aqui em Nova Olinda. Mas por que ela é? Por conta disso, porque a gente precisa ter uma organização de trânsito. Porque a gente precisa mostrar educação. Porque o projeto de turismo de Nova Olinda é um projeto voltado para a educação. Chegar aqui e ver pessoas instruídas, pessoas educadas, recebendo bem as pessoas. Eu me preocupo com coisas como essa, por exemplo, ontem eu estive lá em Gils para comprar aquele pãozinho que sai 5,5 e a mulher dele falando que aquele pão está prestes a acabar, porque ele vai fazer um tratamento de saúde, eles vão vender o maquinário. Aquele pão é um patrimônio da cidade. E o que acontece, né? Vai deixar de existir. Aquele pão, desde criança que existe aquele pão. Tinha Quilique, aí Quilique deixou de fazer. Aí agora Gilson vai deixar de fazer. Então nós temos que estar bem atenados nisso. Meu desejo era que assim, de que tivesse uma tradição cultural de 5 horas da tarde, o turista vinha aqui para Nova Olinda e saiu pãozinho com cajuína e manteiga lá num lugar organizadinho, bonitinho, entendeu? Então você chega aqui, essas pessoas perguntam, Alenberg, e nós vamos para onde? Aí é o seguinte, aí tem um lugar onde a gente possa beber uma cerveja, onde a gente pode ter um barzinho legal e tudo, não tem em Nova Olinda. Não tem. É um bar com poluição sonora, um som horrível, não sabe? Não tem um lugar onde
a gente possa abrigar esse turista classe AA. E se a gente quiser ser diferente, tem que pensar nisso, né? Você vê o seguinte, tem um americano aí que está ensinando inglês para os professores. Mas que qualidade de inglês? Pessoas que estão vindo dos Estados Unidos, pessoas que estão com uma disposição de voluntariado de ensinar mesmo, para quando a gente chegar aí fora, a gente não está errando no sotaque, né? Então, quer dizer, é isso que eu acho que é a função social da Fundação, é isso, é chegar a esse nível, é discutir essas coisas. Lemberg, qual a mensagem que você deixa para os jovens novolindenses que estão assistindo essa entrevista? A mensagem que eu deixo para os jovens Nova Olinda é o seguinte: queiram bem a seu lugar, né? Lutem para vocês terem um lugar de paz, um lugar pacífico, onde vocês possam, nesse lugar, encontrar com gente de boas intenções, que venha para o município, aqui para o município de Nova Olinda, contribuir com formação. Que vocês procurem zelar, sabe, por isso aqui, que vocês procurem trabalhar mais por isso aqui, sabe? Precisa de se trabalhar mais por isso aqui. Lazer é legal, mas nós estamos precisando de operário para construir um município que dialogue com o mundo, um município que seja reconhecido no mundo inteiro como um lugar legal de se conhecer, de se visitar e de morar. Lemberg, nossos agradecimentos em nome da Rede de Blogs de Nova Olinda. Muito obrigado. Grato a vocês.